uma vez, pessoal, que agora nós temos aí o NAN, né, e o NAGE, e o NAN aí estando, né, com a parte aí dos seus peptídeos, toda, né, essa síntese que estava acontecendo lá no citoplasma da célula agora começa a migrar próximo aí à membrana, ainda dentro do citoplasma da célula bacteriana, mas agora aí próximo, né, às margens da membrana citoplasmática. Isso por quê? Porque todo esse produto, né, sintetizado aí no interior do citoplasma da bactéria precisa ganhar um meio extracelular, porque como eu mostrei para vocês lá no início da aula, a parede, tanto da bactéria gram-positiva quanto da bactéria gram-negativa, ela está aí no espaço, né, acima da membrana citoplasmática, ok? Então, por isso que as próximas reações elas vão precisar ocorrer aí já próximo à membrana, dentro do citoplasma, mas aí a superfície, né, na margem aí da superfície interna da membrana citoplasmática. E com isso nós temos a participação de uma molécula chamada bactoprenol. Por a gente estar trabalhando aí com aminoácidos e carboidratos, né, por conta aí da solubilidade, dificilmente esse monômero aí de mureína ele iria conseguir atravessar a membrana. Então, para isso, precisa de um carreador denominado aí bactoprenol. Tá? Então, o bactoprenol ele vai funcionar aí como uma molécula carreadora do monômero de mureína já pronto, já sintetizado. Mas ainda enquanto, né, não termina de sintetizar, a gente tem aí algumas etapas para concluir a formação aí do monômero de mureína. Então, os próximos passos agora são o UDP-NAN com os seus aminoácidos. Agora vai ser, né, transferido para se ligar ao bactoprenol. Tá? Essa ligação do UDP-NAN ao bactoprenol resulta aí, né, resultado aí de uma ligação de pirofosfato. Por quê? Aqui não mostra, pessoal, mas o bactoprenol ele tem um fosfato e o NAN também vai ter um fosfato. E esse fosfato do NAN vai ser proveniente de quem? Do UDP, da uridina de fosfato. Percebam aqui mais à frente que quando a imagem mostra aí o bactoprenol associado ao NAN, nós temos, né, a saída do UMP. Então, ou seja, o UDP ele é retirado da molécula em forma de UMP, ou seja, uridina monofosfato. Então, se saiu uridina monofosfato, aonde que está o outro fosfato, né, do UDP? Está ligado ao NAN. Está ligado ao NAN, que agora vai estar ligado também ao fosfato do bactoprenol. Então, o bactoprenol ele tem uma molécula de fosfato, né, na própria constituição da molécula, e o NAN vai carregar o outro fosfato, que foi oriundo aí do UDP. Então, por isso que entre o bactoprenol e o NAN, a gente fala que tem, né, uma ligação ali de pirofosfato, tá? Para poder auxiliar aí o bactoprenol a se ligar à molécula de NAN. E nesse caso, né, quando aí fica, né, um fosfato com o NAN, o restante da molécula da uridina é retirada agora sob a forma aí de uridina monofosfato. Essa reação também é catalisada, né, tem uma enzima aí que vai catalisar, que é a AMHI, tá? E aí agora eu tenho associada a molécula de bactoprenol, o NAN, com os seus aminoácidos. Só que, para completar a formação do monômero de mureína, eu preciso do NAGE, né? Porque a gente falou que na constituição da parede celular nós temos NAN e NAGE, sendo que o NAN ainda tem os seus aminoácidos. Então, a próxima etapa seria aí a ligação do NAGE ao NAN, que já está associado ao bactoprenol. E isso acontece por uma reação aí catalisada pela enzima MURG. Então, o NAGE, que também tem o UDP, ele libera o UDP, tá vendo? O UDP agora ele
é liberado inteiro, não fica nenhum fosfato associado ao NAG. Então, o DP ele é liberado e esse NAG agora ele vai se ligar ao NAN, né, através da ligação entre os dois carboidratos. Então, agora eu vou ter o NAN e o NAG. Está pronto? Não, ainda não está pronto, porque associado à estrutura, né, dos aminoácidos, eu ainda preciso de mais alguns aminoácidos que vão ser acrescentados aqui. Quem são esses aminoácidos? São aí moléculas, né, resíduos de glicina. Na verdade, uma pentaglicina. São 5 resíduos aí de aminoácidos de glicina ligados aí à lisina. Agora sim nós temos um monômero de mureína. Então, o monômero de mureína é formado do NAN associado com toda a sua estrutura de aminoácidos, né, alanina, glutamato, lisina, glicina e alanina. E associado a esse NAN, nós temos o NAG. O bactoprenol aqui, pelo que vocês estão vendo, né, ele só vai funcionar aí como uma molécula carreadora, né, uma molécula que vai ajudar com que essa estrutura do monômero, ele ganha aí agora, né, o espaço periplasmático, né, o meio agora extra, né, celular, já saindo aí da região do citoplasma e indo de encontro aí ao espaço periplasmático. A cadeia, né, da parede celular que está crescendo aí vai dar espaço a essa estrutura, né, esses monômeros que vão começar agora a constituir, né? Então, nós vamos ter aqui um monômero, nanage, mais um monômero, nanage, outro nanage, mais um monômero de nanage, por aí vai até constituir aí toda a parede celular. Então, esse processo que nós vimos aqui é o processo de translocação e polimerização dos monômeros de mureína, porque a gente falou que o conjunto de monômeros associados formam o polímero. Então, aqui nós estamos polimerizando a parede celular da bactéria. Porém, a gente tem que, né, ainda finalizar a etapa aí de síntese da parede, agora com a formação da ligação cruzada. Por quê? Vamos, né, visualizar aqui. Nessa parte aqui de cima seria, né, um polímero, nanage, nanage, e aqui embaixo é como se tivesse uma outra fileira, um outro polímero, nanage. Para que a estrutura, né, da parede da bactéria seja rígida, né, seja consistente e estável, esses peptídeos precisam se ligar, se associar para formar, então, uma parede estável, né, uma parede rígida, que não vai se romper com facilidade. Então, esses aminoácidos, tanto, né, dessa primeira cadeia quanto da segunda, todos aminoácidos, né, ambos os conjuntos associados aí à estrutura de NAN, eles se ligam, né, eles se associam. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que na última etapa lá, do processo, né, de adição dos aminoácidos na estrutura de NAN, era adicionada aí uma pentaglicina ao aminoácido lisina, que está aqui representado pela letra K. Ok, pessoal? Essa pentaglicina, a última glicina aqui, ela vai se ligar à penúltima D-alanina, porque dentro da estrutura a gente não falou que entra 2 D-alanina terminais. Então, a glicina desse monômero de mureína que está aqui representado, ela se liga com a penúltima D-alanina desse outro conjunto aqui do monômero de mureína que está dentro da cadeia, né, de polímeros do peptídeo glicano. Então, essa cadeia, elas são associadas, elas são ancoradas umas às outras através, então, da ligação da glicina com a penúltima D-alanina da próxima cadeia. E isso faz, então, com que a estrutura da parede fique extremamente estável. Só que a ligação da glicina com a penúltima D-alanina, ela não vai acontecer de forma natural, né? A gente precisa também de uma enzima catalisando essa reação. E daí a gente tem, então, a enzima transpeptidase. Então, é essa enzima que vai favorecer a ligação da glicina com a D-alanina para formar, então, a ligação cruzada, ou seja, a ligação peptídica entre os aminoácidos, os peptídeos da
parede celular. As bactérias, né, que têm, então, a ação da enzima transpeptidase inibida pela ação de algum antibiótico, fica, então, com a parede fragilizada e essa bactéria, então, entra num processo de morte, de lise, por conta de não ter uma parede aí totalmente estável, ok, pessoal?